tarde, Dani, tudo bem? Tudo e você? Tô bem, obrigada. Então, nossa live hoje sobre o nosso desafio, né? Hábitos que transformam. Tá conseguindo Está me com... ouvir bem? Deu uma picotadinha, mas agora voltou. Eu tive que entrar pelo celular porque no computador ele está dizendo que não está atualizado meu aplicativo. Aí eu decidi entrar por aqui. Ah, sim. Então, Dani, como que você conheceu o Air Club? O que você achou do nosso propósito, né? Enquanto aplicativo de educacional e de autodesenvolvimento. Uhum. Então, eu conheci o aplicativo de vocês, na verdade, assim, realmente, eu nunca tinha visto, né? Não sabia que tinha um aplicativo voltado, né, para essa parte profissional, essa área que a gente busca, né, de conhecimento. E eu faço trabalho de UGC, que é conteúdo gerado pelo usuário, né? Tem pessoas que, não sei se todo mundo conhece, mas é uma criação de conteúdo sobre um determinado produto que a gente utiliza e a gente conta, né, qual que foi a nossa experiência com aquele produto para o consumidor. Porque tem se percebido muito que a vida real é que tem trazido, né, na verdade, mais autenticidade para o produto, né? Diferente de quando uma empresa contrata um influencer, alguém para estar falando sobre aquele produto, né? Então, assim, é uma pessoa normal, né? No caso, uma pessoa comum da vida normal que vai lá e dá a opinião dela sobre aquele produto, né? Ela recebe o produto na casa dela e dá. E eu fazendo esse trabalho de o GC Creator, né? Eu vi que tinha, né? A plataforma existia por meio desses trabalhos, né? De UGC e eu decidi entrar para o desafio, né? De vocês, da Your Club e por isso, né? Que eu acabei conhecendo o aplicativo de vocês, vendo o material de vocês, como que vocês atuam. E foi assim que eu conheci a Your Club. Sim. Inclusive isso de contratar influencer, né? A gente hoje busca justamente a contratação de influencers que tem relação com a marca, porque essa conexão que é gerada dentro dos movimentos, né, dentro dos clubes, que basicamente um movimento ele tem as pessoas com o mesmo propósito. Então, a conexão hoje é muito valiosa. O que os influencers têm que vale dinheiro, é, que vale a pena dar o produto ou que vale a pena contratar, é a conexão com o público. E é isso que eles vendem para nós, agências, né, de marketing e tudo mais. Então, uma coisa que a gente valoriza muito é analisar se a pessoa é adepta ao produto. Então, por exemplo, você Uhum. busca autodesenvolvimento, você busca se desenvolver porque você já entende a importância disso e principalmente dos movimentos também. Então, como isso é algo valioso para você e o teu público do Instagram sabe o que você valoriza, faria todo sentido. Sim. Agora, um influencer, muitas vezes acontece, o que que acontece, né? Os influencers, as mulheres são bonitas, elas mostram sobre beleza, sobre fitness e tudo mais, e atraem um público masculino que não tem nada a ver com o que elas estão divulgando, que não se interessam com o que elas estão divulgando. Então tem essas contrapartes, né? Mas daí que entra a importância dos movimentos e da criação, né? De você ter uma causa a defender juntamente com um grupo de pessoas. E me conta como que você escolheu como hábito? Porque o nosso desafio, ele tem como propósito, né, despertar a vontade das pessoas em evoluir em diversas áreas da vida e como que elas vão fazer isso através de novos hábitos. Como que Sim. você fez essa escolha e qual foi essa escolha? Olhando assim, a gente sempre vai buscar ter bons hábitos, né? Ninguém quer buscar ter maus hábitos. E aí, olhando para isso, né? Eu já tive alguns hábitos que eu consegui mudar, e até eu acho importante a gente ressaltar isso, né? Que tem gente que acha que não é possível, mas sim, é possível. Eu nunca gostei de acordar cedo.
Eu sempre fui uma pessoa, assim, com um problema. Eu lembro quando eu era criança que teve uma época, eu sempre estudei à tarde, mas teve uma época que a escola lá colocou um horário na parte da manhã e eu decidi que eu queria, falei para os meus pais que eu queria tentar esse horário da manhã. E a minha irmã vivia pé comigo, né? Porque a gente ia para a escola juntas e eu vivia atrasada para levantar e tal. Então eu nunca fui uma pessoa muito fã de acordar cedo. Só que eu sempre, né, depois aí mais velha, tendo essa vida, né, profissional e tal, eu comecei a admirar as pessoas que acordavam cedo, achar bonito, né? Tem aquele livro, O Milagre da Manhã, que ele fala sobre isso, você acordar todos os dias às 5 horas da manhã, fazer várias coisas, né, para você ali já começar a ditar o seu dia. E assim, uma coisa que eu consegui foi começar a acordar bem cedo para fazer atividade física. Era uma coisa assim que eu achava impossível, impossível. E eu tô desde janeiro desse ano, eu acordo todo dia, 5h15 mais ou menos, e vou para academia, porque eu treino 3 vezes na semana, das 6 da manhã até as 7 da manhã. E quando eu não tenho, né, treino, eu saio para fazer uma caminhada. Aí eu saio um pouco mais tarde, porque o sol tá preguiçoso, né, agora no inverno, ele acorda só lá pelas 6h45, então acaba que eu saio um pouquinho mais tarde para caminhar. Mas quando é academia, 6 horas da manhã tem que estar lá. Então, eu sou prova viva de que a gente consegue mudar um hábito. E o hábito que eu escolhi para esse desafio foi de estar todos os dias estudando um pouco de inglês. É uma coisa que eu gosto, né? Eu tenho essa facilidade de gostar de outras línguas, tal. É uma coisa que eu já estudo há muito tempo, mas é aquilo. Se a gente não tiver contato com a língua, se a gente não tiver todo dia aprendendo um pouquinho, não vai para frente, não adianta, né? Assim, você tem que pegar e ir fazendo. Então eu coloquei como hábito para mim todos os dias eu pegar um pouquinho que fosse meia hora, né? Eu gosto de pegar e ficar uma hora estudando, né, todos os dias, mas realmente tem dia que não dá. Não dá, eu não consigo. Então tá, pelo menos meia hora por dia, sabe? De parar, estudar um pouco, ver vocabulário, ou a parte de speech, né, de pronúncia, ou a própria gramática. Tem dia também que não. Nossa, hoje está difícil de estudar por causa da correria. Eu sempre assisto alguma coisa, né, um filme, uma série mais curtinha, e ali às vezes eu coloco a legenda em inglês. E aí, conforme eu vou vendo palavras que eu não entendo, eu paro, busco, né, entender o que, que aquela palavra quer dizer, né, e treino ali também o ouvido, ou música. Hoje cedo mesmo acordei, lembrei de uma música, falei, nossa, vou ouvir essa música. E aí eu ouvi a música, consegui pegar algumas palavras, aí depois eu achei a letra, né, no Google, voltei a ouvir a música e lendo a letra. Ah, isso aqui também não estou entendendo. Vamos ali no Google Tradutor, vamos ler o que está escrito, tal. Então, assim, é essa constância mesmo para todo dia estar aprendendo e estar fazendo disso um hábito, né? Porque antes eu teve uma época que eu fazia toda sexta-feira, eu tinha aula de inglês. Eu deixava para estudar na véspera, tipo, ó, tem que fazer tarefa, então na quinta-feira eu fazia a tarefa, e na sexta-feira eu ia para aula, e depois só voltava a ver de novo na quinta-feira. Gente, não adianta nada, não muda, né? Você, tipo, pode melhorar? Claro, não vai também fazer mal, mas dizer que vai mudar a sua vida, não vai mudar. Então, assim, eu sempre tive essa consciência, e hoje, né, eu tenho aulas ainda de inglês semanalmente, minha professora não é brasileira, e ela fala assim, você ama a tarefa? Eu nunca vi ninguém que gostasse tanto de tarefa igual você. Porque eu falo, não, é importante estudar em casa e tal. Então é um hábito que, assim, eu me desafiei, eu coloquei aí como desafio para eu poder estar todo dia fazendo, né, criando disso um hábito, como eu fiz com a atividade física todos os dias, levantando às 5 horas da manhã, né? Que legal. E sabe que falando sobre, eu não consegui acordar cedo, mas a partir do momento que eu ressignifiquei o acordar cedo, eu consegui. Você me lembra de técnicas de reprogramação mental. Porque normalmente a gente não consegue fazer algo por causa das crenças que está atrelado a esse hábito. Verdade. Então, uma coisa que muitos expertos do digital fazem, por exemplo,
para fazer o lançamento de uma mentoria, de uma palestra, é reprogramar tudo que eles sabem que a pessoa, o público-alvo deles pensa, eles reprogramam para daí oferecer a palestra, para daí oferecer a mentoria. Então, é uma técnica até, inclusive, de vendas. E se a gente for interligar as coisas, faz muito sentido as pessoas que vendem bem terem muito autodesenvolvimento e, além disso, as técnicas de reprogramação, né, fazerem essa função de persuasão. Porque na nossa própria vida, quando a gente só consegue realmente adotar um novo hábito quando a gente muda o significado daquilo, imagina isso no mundo afora, né? Então, que nem você não aconteceu só com acordar cedo, e sim com as aulas de inglês também. Você Sim. fez. Mas e qual que é a diferença de antes para agora? Agora você decidiu aprender e você pensou, não, eu não tô aprendendo só com curso, o que mais que eu vou fazer? E aí você pesquisa, e aí você vai atrás e descobre, né, um universo de novas possibilidades. Então, isso que é Bem isso. bem interessante. É claro assim, né? Eu acredito muito nessa questão também das crenças, que tem coisas que acabam limitando, né? A gente e não é. E aí também realmente precisa, às vezes, de um trabalho psicológico, alguma coisa assim. Da mesma forma também que eu entendi essa questão de acordar cedo, né? Eu tinha alguns bloqueios também com relação ao meu próprio dia. Então, na época eu não era muito fã do que eu fazia, né, do meu trabalho. Então, assim, acordar cedo pra mim era desafiador por causa disso. Porque eu falava, meu Deus, aí eu vou fazer atividade física, mas depois eu vou ter que enfrentar meu trabalho. Então, por isso que eu também não gostava de acordar cedo. Então, tinha um algo a mais, né? Não era só a questão da dificuldade de sair da cama, porque a cama estava quentinha, porque estava gostoso de ficar ali. Então, às vezes a gente tem que dar uma investigada a mais, né? Por exemplo, a própria questão de estudar inglês. Tem gente que não gosta de estudar outras línguas, tem dificuldade de estudar, né? Eu já fiz curso com pessoas que falavam para mim, eu não suporto isso daqui, mas eu tenho que estar aqui, eu preciso por causa do meu trabalho, por causa disso, por daquilo, tal. Então, assim, talvez também, né, essa pessoa vai ter que dar uma ressignificada, mudar essa crença dela, para daí, de fato, ela conseguir abraçar esse desafio. Então, assim, eu acho que às vezes também existe um romance aí, né, das pessoas colocarem essa questão do desafio como algo muito bonito. Não, porque eu fui desafiada, eu consegui e tal. Mas às vezes a gente tem que dar uma analisada no que está por trás, do porquê que a gente não consegue, entender o contexto para a gente conseguir atacar no ponto certo, né? Vamos assim dizer. Sim. E sabe que falando agora, quando você dizendo, eu não gostava do que eu fazia, então era difícil até eu acordar para isso. Isso é muito verdade. Quando você acorda, por exemplo, eu coloco o celular despertar às 6h30, e você é empreendedor, quando você acorda ali no despertar das 6h30, você não volta a dormir porque você sabe a lista de tarefas que vai fazer toda a diferença para você. E é uma lista de tarefas que você gosta de fazer, que está alinhada com o teu propósito de vida. Então, eu já fui do tipo que chegava, eu trabalhava das 7h45 às 6h45 da tarde. E eu Caramba. chegava, às vezes eu tinha que chegar antes, até por causa que eles davam café, lá era uma empresa bem boa, assim, de trabalhar. E era 8 horas, eu tava tipo, meu Deus, parece que fazia 10 horas que eu tava lá. Sim. Tanto é que acabou em demissão, né? Então, para você ver o impacto, Não você foi gosta ou não positivo. faz. Se você não gosta, isso reflete em tudo, a forma com que você age, a forma como você conversa com as pessoas. Você não tá de bem com a vida, né? É. Muito essa diferença. Empreendedores, eu nunca vi um empreendedor que não gosta, que não vê a hora passar. Tipo assim, que olha no relógio, nossa, ainda são 10 horas. Eu nunca vi um empreendedor, nunca sequer falar nessa expressão. E você que também é empreendedora, né? Se quiser comentar um pouquinho como que foi a tua transição de carreira com a gente, que hábitos que quando você tinha na CLT você teve que abandonar para dar certo como empreendedora? É, assim, eu tô aprendendo ainda muita coisa, né? Tudo muito recente pra mim. Eu saí da CLT tem 6 meses só e, e é muita diferença, isso é fato, né? Então, assim, eu tive que meio que reorganizar a minha rotina.
Porque até então, né, você tem, quando você é CLT, você tem uma rotina, porque você tem horário para entrar, você tem horário para sair. Eu tinha um trabalho até um pouco flexível, né, porque eu trabalhava na área comercial, e aí a área comercial acaba que não tem muita hora para nada, né? Mas às vezes é bom e às vezes é ruim. A parte ruim é que muitas vezes tinha reunião muito mais cedo do que o horário, né, habitual, ou muitas das vezes tinha coisa depois do horário habitual e aí tinha que ficar trabalhando. Ou às vezes tinha algum evento, alguma coisa assim. E aí, de repente, eu me deparei, eu dona da minha vida, da minha agenda, da minha rotina. Isso é uma coisa que eu vejo a maioria dos empreendedores falando, que gostam muito disso, né? Dessa liberdade, dessa autonomia. Mas eu também, assim, no começo eu me culpava, sabe? Eu olhava, assim, às vezes, tipo, 4 horas da tarde, eu falava assim, não, hoje chega porque eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa, eu tinha que resolver alguma coisa. Aí eu falava, nossa, mas ainda são 4 horas, dá tempo de fazer mais algumas coisas. Mas por quê? Porque eu ainda tinha muito essa questão, né, da CLT enraizada dentro de mim. E hoje já não. Hoje, assim, e também acontece hoje já o oposto. Às vezes eu tô aqui editando um vídeo, fazendo alguma coisa que justamente eu não vejo a hora passar, que a hora que eu olho já são 7 horas da noite, que eu falo, meu Deus do céu, voou o dia hoje e já são 7 horas, e aí geralmente é assim, não, mas peraí, mais um pouquinho que eu vou terminar. Não, mais um pouquinho que eu vou terminar. E esse mais um pouquinho, esse mais um pouquinho, daqui a pouco vira 8, 9, a barriga tá roncando, meu Deus, eu esqueci de jantar, e por aí vai. Né? Então, assim, foi o que você falou. Quando a gente faz o que a gente gosta, às vezes a gente nem percebe que o tempo passou, né? E eu tive essa dificuldade, assim, de conseguir ter esse equilíbrio. Hoje eu tô mais tranquila com relação a isso, eu busco muito ter de fato esse equilíbrio. Tem dias assim que às vezes eu falo, hoje eu quero ficar com a minha sobrinha. E eu fico com ela, ainda mais porque agora é férias, eu aproveito, passo o dia com ela, sem culpa na consciência, né? Mas nos outros dias eu não fico assim marcando, né? Ah, menos 8 horas, não. Mas eu sei que vai ter dia que eu vou ficar um pouco mais, um dia que eu vou ficar um pouco menos, né? E é normal, isso aí faz parte da rotina do empreendedor. E então, assim, e como tudo na vida, né? Tem os prós e tem os contras. Mas o que eu acho mais importante mesmo é a gente fazer aquilo que a gente se sente bem, que a gente se sente feliz. Seja no CLT, seja empreendendo, é a gente buscar aquilo que a gente está feliz, não fazer por obrigação, não fazer porque a gente precisa pagar os boletos do mês. Claro, isso é muito importante, ninguém vive sem dinheiro. Mas eu entendo que a gente tem que sempre buscar uma coesão aí, uma junção de conseguir pagar os boletos de uma forma que a gente consiga tá bem, tá feliz, no final do dia. É isso aí. E nossa, você também deve notar isso, tem atividades que são tão exaustivas que a gente, 4 horas da tarde, não consegue mais dar conta. Tipo, já é o terceiro vídeo que você tá gravando, o teu certo tá 1000. Você precisa parar um pouco. E Sim. aí você precisa o quê? Conhecer teus limites, ter inteligência emocional, e reconhecer. Senão você vai ter o quê? Uma crise ansiosa, uma crise de pânico. Por quê? Porque você não deu conta das tarefas do dia. Mas é totalmente normal pra gente que é empreendedor. Mas tem dias Sim. que a gente vai conseguir, dependendo da tarefa, ficar até 10 da noite, tem dias que é tarde não consegue. E Não, ontem mesmo aconteceu isso é, comigo. Eu estava gravando um vídeo e era tarde e eu tinha que fazer troca de roupa, né? E eram blusas para uma marca de blusas e eu tinha que trocar. Eu tô inclusive toda maquiada hoje porque agora cedo eu tava terminando. E aí, nessa que eu fui trocar, a blusa não era de botão, né? Tinha que tirar pela cabeça. Eu comecei a sujar a blusa de maquiagem. Aí dava uma limpadinha aqui, uma limpadinha ali, uma limpadinha colar. Chegou uma hora, aquilo foi me irritando de um tanto, que eu falei, não dá, chegar. Eu não vou mais fazer isso hoje. Eu só tô perdendo tempo com isso daqui. Aí limpei direitinho, botei tudo pendurado. Falei, amanhã cedo eu termino. Aí beleza. Hoje cedo, né? Eu falei, vou. Aí eu peguei, aí eu fui olhar, resolvi olhar os vídeos de ontem para ver, tipo assim, o que que eu precisava ainda terminar. Tinha ficado perdão da palavra, uma bosta. Tinha ficado com um negócio meio branco, acho que era da iluminação, assim, embaixo. Eu falei, mas o que que é esse negócio branco aqui, meu Deus? Falei, tá vendo? Aí o que que eu fiz hoje cedo? Regravei tudo,
né? Agora já estou até editando o vídeo que eu quero entregar amanhã para a marca e tá tudo bem. E não tem problema, ninguém vai morrer por causa disso, né? Mas quando deu 4 horas, eu falei, esquece, parou, parou. Eu não vou mais gravar até por causa da luz, né? Do sol, que já tinha diminuído muito. Falei, parou, eu não vou mais mexer com isso. E nem comecei a editar. Hoje só que eu fui mexer com edição, sabe? Porque editar a gente não precisa da luz do sol, tal, dá pra você ir fazendo sentado no sofá, você vai editando tranquilo, né? Não, larguei, fui fazer outras coisas, fui ler, sabe? Outras coisas. Sim. E hoje cedo eu retomei. Até a leitura, nossa, um ponto muito, muito bom, assim. Quando a gente tá com a mentalidade muito acelerada, a leitura, ela calma. Porque ela faz com que a gente foque numa coisa só, que é a nossa maior dificuldade, né? Então, eu ia comentar outro ponto também. Você falou sobre como empreendedor tem um pouco de dificuldade em o que que eu vou fazer hoje, ou principalmente mais no começo, né? Porque a CLT controla o teu dia, as tuas horas, e sozinha começa a aprender a fazer isso depois de muitos anos sendo controlado. Então, realmente é difícil. Eu também passei por essa fase e eu confesso que foi a fase plantio da empresa. Ainda tô indo para a fase colheita, mas dessa fase plantio é muito difícil, porque você não vê colher e você não sabe o que que você está fazendo errado. E aí vem aquele dilema, mas será que se eu fizer isso vai dar mais resultado? Se eu fizer esse outro vai dar mais resultado? Quando você chega na fase colheita, quando você começa a colher os frutos, e você sabe também por tua própria experiência, que você começa a identificar esse cliente veio porque eu fiz isso, esse cliente veio porque eu fiz isso. E Sim. aí faz o quê? Potencializa aquilo que lá no começo você achou que talvez não ia dar resultado. Então, a gente que é empreendedor, a gente tem essa dificuldade porque no começo a gente não sabe o que, que vai dar. E não adianta, você pega esperto, você vê que pessoas que estão no mesmo que já fizeram, mas assim, chegar no boca a boca, aí falar, eu tive no teu lugar, é isso que você tem que fazer, vai acontecer. Não. Por mais Não. que seja muito próximo, que já passou, que tem, já ela não vai falar. É muito. É, porque cada uma é de um jeito, cada história é diferente da outra, né? E cada Não tem pessoa fórmula, né? tem sua personalidade. Então, o que deu certo pra ela pode não dar certo pra mim. Às vezes ela Sim. começou fazendo vídeo direto pela internet, pra mim não dá certo porque eu não tenho o mesmo carisma. A minha personalidade não atrai tanto as pessoas. Então, qualquer variância pode não ter o mesmo resultado. Então, por isso que as pessoas não vão fazer isso por você. Uma mentoria, ela vai ajudar, ela vai, né, sempre impulsionar, mas não vai fazer milagre. Não, não. Tem muita coisa que aí realmente depende da pessoa, da personalidade dela, da história dela, do conhecimento dela, do quanto ela busca um novo conhecimento, né? Até olhando aí para o app da Your Club, o quanto ela busca de conhecimento na área dela, o quanto ela quer melhorar, né? E também saber organizar tudo isso, porque não é fácil, né? Hoje cedo eu estava até conversando com uma pessoa que falava, né? Hoje em dia a gente tem que continuar deixando a roda girar, mas buscando novas oportunidades, né? Novos negócios. E não é fácil, né? Você manter a sua rodinha girando e indo atrás de coisas Não é nem um novas, pouco né? fácil. A gente que ainda é sozinha, que não tem uma equipe para ficar no operacional, a gente não pode focar só em vendas e não pode focar só no operacional. E fica Sim, esse dilema infinito. O que eu vou fazer para dar meu tempo no operacional e sobrar mais tempo para vendas? O que, que eu vou fazer para ficar mais porque esse cliente eu estou insatisfeita se eu não continuar? Então, existem muitos dilemas aí. E eu, sinceramente, acho que a gente acaba descobrindo as melhores opções à medida que amadurece, à medida que a gente tem experiência e à medida que a gente desenvolve, tem desenvolvimento pessoal. À medida que a gente se junta com pessoas com o mesmo objetivo, pela mesma causa. Porque aí você acaba o quê? Quebrando muitos preconceitos que você tem com as outras pessoas mesmo, que tem pedido de ajuda, que tem pedido de ver o que o outro faz de bom que pode agregar em você. Então, às vezes, não é sobre eu sou o melhor, eu sou mais rápido. Às vezes é sobre você pensar melhor. E as pessoas não pegam insights umas das outras por estarem fechadas, por estarem presas no preço. Então, eu sinceramente
tem saída, mas é com o tempo. Tá, a gente assim, imagina uma pessoa grande, né? Alguém que, nossa, hoje vende para milhões, hoje é uma empresa top. Conversa com essa pessoa, chama a pessoa para uma conversa. Ela vai dizer que ela começou sozinha, todo mundo. A diferença é que elas se abriram para as possibilidades, conseguiram ter essa visão multidimensional, aproveitaram os bons movimentos e, claro, depois que você começa, você vai parar. Sim. Tem até aquele ditado, né? Um corpo inerte tende a permanecer inerte, um corpo em movimento tende a permanecer, a menos que outro corpo venha aí e diga pare. Então, é realmente sobre isso. É um princípio, não é só um princípio de marketing, é um princípio da vida. E é isso. Eu não sei se tem algum ponto que você quer comentar. Não, eu acho só isso que você falou, né, da questão. Tem hora que a gente parece que aprende o caminho, né? Que você falou da questão do movimento, do corpo em movimento, e a gente aprende muito errando. A gente é tentando, indo lá, fazendo, né? Claro que eu como empreendedora, olhando o lado do empreendedor, eu acho que alguns riscos têm que ser calculados, porque senão você acaba colocando muita coisa em jogo. Não dá para você ser loucão, né? De vou fazer e vamos ver o que vai acontecer. Não. Algumas coisas a gente tem que racionalizar bem para conseguir fazer, mas eu vejo também que muita coisa a gente aprende fazendo, e aí a hora que aprende, minha amiga, vai embora, né? Aí ninguém mais segura, aí parece que você vira, né, uma chavinha assim, você dá um clique e vai embora e as coisas acontecem. Então, não tem outra saída a não ser fazer fazendo, né? Tem que fazer fazendo. Até agora você me deu um insight, que eu tava vendo o curso do Marcos Paulo de marketing, e ele falou assim que tem um. Tem a gente tem algumas tarefas quando a gente começa a empreender que elas só dependem de nós. Essas tarefas a gente pode colocar energia, porque só depende da gente. Sim. Agora, fazer um vídeo e anunciar, você não vai colocar R$ 1.000 de tráfego, não vai colocar R$ 1.000 de anúncio, você não sabe, não depende só de você. Depende do quanto você conseguiu comunicar o que você queria. E aí, se você não conseguiu, você vai perder esse dinheiro. Então, coisas que não dependem de investimento, energia. E à medida que você vai trabalhando, você consegue perceber coisas que você tem um pouco de domínio, nada de domínio e todo domínio. E aí você consegue dar ênfase nessas que você tem todo. E, né, vai fazendo o próprio negócio girar. Então, realmente, o empreendedorismo ele tem muita controvérsia e eu acho que é um desafio de evolução para todos nós que empreendemos. Então, eu parabenizo você também por ser empreendedora, por ter feito essa decisão. Eu tenho certeza que vai dar certo pela tua força de vontade que você tem na live, em querer principalmente ajudar, né, as pessoas ao redor. Porque quem está fazendo esse tipo de iniciativa, quem tem esse tipo de iniciativa em fazer live, contribuir com o meio social, é porque já tem essa personalidade carismática, com certeza você está muito bem, Dani. Obrigada. Quiser... Eu só não entendi o que você falou no final, que cortou. Sim, eu falei, se você quiser deixar uma mensagem para quem nos Ah, assiste. tá. Então, eu acho assim que tem uma frase do Walt Disney que eu gosto dela, já faz muitos anos que eu ouvi e eu guardei, e eu sempre gosto de lembrar dela, né? Que ele uma vez falou que se a gente pode sonhar, a gente pode realizar, né? Então, assim, e se a gente parar para pensar, tudo sai a partir de um sonho. Tudo, tudo que existe na Terra, né? Desde esse telefone aqui que eu estou segurando, para esse telefone ele existir, alguém sonhou com ele, alguém idealizou ele para ele poder estar aqui na minha mão. Ele não saiu, né, sei lá, do vento, não, né? Então, se a gente pode sonhar, se a gente tem essa condição, e entra também a questão dos sonhos materiais, será que um dia eu vou conseguir comprar uma casa na praia? Também, sabe? Eu acho que tudo. Se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Só depende da gente, né? Essa coisa de eu não sou muito dessa de ficar, mas o governo, mas tá caro. Esquece.
né? Porque a gente fica se apegando às coisas às vezes negativas, e aí parece que aquilo dá um confortinho, aí a gente não vai atrás mesmo, né? Porque o governo ajuda, porque sei lá o quê, e por aí vai. Então, eu sou da política de que se eu posso sonhar, eu posso realizar, só depende de mim, né? Step by step, um passo por vez, e a gente consegue. Às vezes pode demorar um pouco, mas a gente consegue chegar onde a gente gostaria, sim. Nossa, perfeito. Gostei muito. E é isso aí, gente. Nós agradecemos a presença de todos que passaram. Ela vai ficar gravada. E também ter o recorde. E é isso. Obrigada da participação, por ter participado. Meu muito Imagina, eu que agradeço pelo convite, viu? obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.